Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Gabriel Fernandes e nesse vídeo vou dar uma continuidade às análises de estudos científicos que eu vinha fazendo desde o vídeo passado. E naquele vídeo demos uma olhada em um artigo que falava da relação entre novelas e divórcio no Brasil. E dessa vez é um artigo dos mesmos autores que trata da relação entre novelas e fertilidade no Brasil novamente. Então temos aqui os dados, né, de onde foi publicado esse artigo. Eu vou deixar tudo certinho na descrição do vídeo. E vamos já pular diretamente aqui no assunto, começando pelo abstrato. Nós estimamos o efeito da televisão na fertilidade no Brasil, onde as novelas representam retratam famílias pequenas. Aí exploramos as diferenças entre o tempo de entrada em diferentes mercados da Globo, que é a principal produtora de novelas. Eles estão dizendo aqui, né, que o sinal da Globo estava disponível a partir de diferentes momentos para os diversos municípios do Brasil. E aí, com base nesse tempo de entrada, foi que eles puderam ver com mais clareza essa questão da diferença de fertilidade, né, de filhos por mulher. Aí aqui continuando, mulheres vivendo em áreas com coberturas da Globo tinham mostraram, né, taxas significativamente menores de fertilidade. O efeito é mais forte para mulheres de baixo status socioeconômico e nas fases central e tardia, né, intermediária e tardia da fertilidade, consistentes com um padrão de parada, ou seja, elas tinham filhos cedo, mas deixavam de ter filhos ali aos 20 e muitos, 30 e poucos anos. Ao contrário do que acontece nos países desenvolvidos, que normalmente as mulheres começam a ter filhos mais tarde, e daí é que se explica a baixa taxa de fertilidade. O resultado não aparenta, isso aqui sem importância, e temos evidências, né, de que as novelas, e não apenas a televisão, afetavam as escolhas individuais, baseando-se nos padrões de nomes de crianças e no conteúdo das novelas. Então, eles foram ver, por exemplo, sei lá, se uma novela tinha como personagem principal uma moça chamada Raíssa, e aí naquele ano tinha muitas meninas que recebiam o nome de Raíssa, então isso dá uma prova de que as novelas tinham um impacto na nomeação no nome dado às crianças e, portanto, as características aí da novela, né, outras características, como as famílias pequenas retratadas, também poderiam influenciar as mulheres a querer ter essas famílias pequenas. Na introdução temos aqui, né, no início da década de 90, depois de mais de 30 anos de expansão da escolaridade básica, fundamental, né, mais de 50% dos adolescentes de 15 anos no Brasil tiveram performances de alfabetismo, de alfabetização, né, na porção de leitura, eu creio, do PISA, aqui, né, o Program for International Student Assessment, indicando que eles não podiam performar tarefas simples como localizar a informação básica dentro de um texto, o analfabetismo funcional, né? Então, pessoas com 4 ou menos anos de escolaridade representam 39% da população adulta nas áreas urbanas e quase 73% da população das áreas rurais, como medida pelo censo de 2000. Por outro lado, a porcentagem de casas que têm um aparelho de televisão cresceu de 8% em 1970 para 81% em 91 e permaneceu aproximadamente constante pelos próximos 10 anos. O crescimento espetacular de espectadores de televisão em face ao aumento lento, né, dos níveis de educação caracteriza o Brasil como muitos outros países em desenvolvimento. Mais importante, observem bem, sugere que uma ampla gama de mensagens e valores, incluindo aqueles importantes para as políticas de desenvolvimento, tem o potencial de atingir os lares através da tela, tão bem quanto através das classes, né, da sala de aula. Eles estão falando aqui, né, de usar a televisão como maneira para modificar os padrões de comportamento da sociedade. Como vai ser
mostrado de maneira mais explícita ao longo do artigo. Então, vale a pena notar que o declínio não foi o declínio de fertilidade, né, que ele estava falando. Eu pulei até uma partezinha aqui, deixa eu ver direito. Ah, sim. Que examina aqui, né, as 3 décadas de expansão, a fertilidade aumenta. Opa, aqui. De fato, o país, o Brasil, né, experimentou uma queda dramática da taxa de fertilidade nos últimos 40 anos. A taxa era de 6,3 em 1960, creio que aqui está falando de filhos por mulher, né? 6,3 em 1960, 5,8 em 1970, 4,4 em 80, 2,9 em 91 e 2,3 em 2000. Então, é quase um terço, né, do que era 40 anos antes. E aí, resumindo aquela parte que eu tinha começado, né, vale a pena notar que esse declínio não foi resultado de uma política deliberada do governo. No Brasil, nenhuma política de controle populacional foi posta em prática pelo governo e, durante uma época, mesmo propagandear métodos contraceptivos era ilegal. Então, essa causa aí da fertilidade, né, da queda de fertilidade, de acordo com os autores, é atribuída em grande parte às novelas, que retratam as famílias pequenas. Aqui tem alguns dados interessantes, né? Nossa análise de conteúdo de 115 novelas que foram ao ar na Rede Globo, nos horários de tempo, nos horários, né, com maior audiência, entre 65 e 99, eu creio que aqui eles estão falando das novelas das 7 e das 8, né? Entre 65 e 99, revelam que 72% das principais personagens femininas com idade de 50 ou menos não tinham filhos e 21% tinha apenas uma criança. Isso é um contraste marcado com as taxas de fertilidade corrente, né, prevalentes na sociedade brasileira durante a mesma época. Vale notar aqui, né, como o próprio artigo já mostrou, que na década de 60 havia uma média de 6 filhos por mulher, 6,3 filhos. E mesmo na década de 90 ainda passava de mais de 2. Só que nessa época a maior parte das personagens femininas principais não tinham filhos. Mais para frente aqui tem outra parte interessante, né? Interessantemente, o efeito da cobertura da Globo é insignificante para mulheres de 15 a 24 anos e quantitativamente maior e significante para mulheres de 25 a 34 anos, com um decréscimo de 6% da média, né, da probabilidade de dar à luz nessa faixa etária, e para mulheres de 35 a 44 anos, que representam um decréscimo de 11% da média. E isso é consistente com as análises, a literatura, né, os outros estudos demográficos no Brasil, que delinearam, né, que mostraram que o declínio de fertilidade ocorre principalmente por as mulheres deixarem de ter filhos, assim, elas têm os filhos e depois param, e não por atrasar o primeiro nascimento, ou seja, ter os primeiros filhos, digamos, depois dos 30 anos. Mais para frente temos aqui, né, nós achamos, né, nossos achados, que o decréscimo de fertilidade era mais forte nos anos imediatamente seguintes às novelas que representavam ou retratavam mensagens de mobilidade social para cima, né? Consistente com o desejo de conformar com um comportamento que leva para resultados de vida positivos. Também nós descobrimos que os efeitos da disponibilidade da Globo, né, do sinal da Globo, num dado ano, era mais forte para mulheres cuja idade estava mais próxima daquela das personagens femininas representadas naquele ano. E temos aqui, deixa eu ver, aqui, pronto, o background nas novelas brasileiras. Aqui eles trazem os dados bastante interessantes a respeito do período e como foi que aquilo ali, a relação que tinha a Globo com o regime militar e outras coisas assim. Então vamos lá. A televisão desempenhou um papel central
no funcionamento e reprodução da sociedade brasileira contemporânea, preste atenção aqui, bem como no processo de articulação de novos padrões comportamentais no país, certo? E isso aqui significa o quê? Eles já estão, os autores, né, desse artigo, como foi mostrado no artigo anterior e vai ser mostrado também mais claramente mais para frente nesse artigo, eles estão interessados na questão do controle social que a televisão é capaz de exercer. Aqui temos a questão, né, da relação da Globo com o regime militar, bastante interessante, né? Durante o regime militar de João Batista de Figueiredo, as concessões a redes de televisão, emissoras de televisão, seguiram critérios clientelistas, políticos e ideológicos. O ditador tinha poder absoluto de dar licenças ou concessões, né, de estações de rádio e televisão. Embora essa lei foi mudada para colocar o Congresso, né, tomando conta da aprovação dessas licenças, os critérios clientelistas não foram abandonados. E aqui, no governo do presidente José Sarney, de 85 a 90, o primeiro governante eleito após a queda do regime militar, isso aí fornece um bom exemplo de como esse padrão, né, de licenças, de provisão de licenças de forma clientelista persistiu. Em 1989, havia uma emenda constitucional para aumentar o mandato, né, o tempo de mandato do governo de 4 para 5 anos. E durante os 2 anos anteriores, o governo deu uma grande quantidade de concessões, né, de licenças de TV e rádio para companhias, vejam só, associadas com membros do Congresso que posteriormente votaram a favor da emenda constitucional. Então, hoje em dia, né, em 2019, a gente fala muito de toma lá da cá, pensando na questão dos ministérios, né? Eu vou dar um ministério ao partido A para que ele vote a favor da minha emenda Z. Mas, né, como mostra aqui nesse artigo, há muitas outras formas de tomar lá da cá, inclusive algumas que não ficam claras para os olhos do público em geral, né? Como essa questão da concessão de licenças, da concessão de licenças de rádio, estações de rádio e televisão. E aqui uma situação semelhante aconteceu durante o primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, de 95 a 98, quando o Congresso estava para votar a emenda constitucional que aprovaria a reeleição. Novamente, uma grande quantidade de concessões para estações de retransmissão foi dadas a firmas associadas com parlamentares. O uso instrumental das concessões para objetivos políticos e clientelistas ajuda na nossa estratégia de identificação em que ela mitiga concernos de que a entrada da Globo pode ter direcionado, né, as tendências de fertilidade. Obviamente, o clientelismo político e uma estratégia de marketing sólida tinham que ser complementadas com um produto viável e de qualidade. Esse produto eram as novelas. Presentemente, uma novela típica é assistida por algo entre 60 e 80 milhões de espectadores. A razão para o sucesso enorme desse formato de televisão pode ser traçada a 3 aspectos. Primeiro, as novelas se passam, né, em localizações, ambientes facilmente reconhecidos ou reconhecíveis, né, e lidam com a vida cotidiana dos brasileiros, de modo que os espectadores podem se identificar com a história. Em segundo lugar, as novelas usam uma linguagem coloquial típica da classe média e frequentemente incluem um elemento de mobilidade social que é atraente para os espectadores. E em terceiro lugar, a rede não poupa gastos para produzir novelas dos mais altos padrões, né, técnicos e artísticos. De fato, para hoje, né, até hoje, cada episódio de uma novela, em média, custa por volta de $125 mil.
o que é 15 vezes mais do que os custos de produção de uma outra potência das novelas latino-americanas, que é a Televisa, né, do México. Assim, obviamente, né, todo mundo sabe que as novelas mexicanas não têm nem de longe o padrão aí técnico das novelas brasileiras. Então, aqui tem um trecho bastante interessante, né, falando dos autores de novelas que viram na oportunidade de empregar a indústria cultural, né, como uma maneira de lutar contra a ditadura através de reforçar novos ideais nos seus roteiros. Além da liberdade, né, temas recorrentes incluíam o criticismo aos valores religiosos e tradicionais. Veja só que muita gente hoje chamaria de marxismo cultural. Né? Eles não falam dessa forma porque não usam essa terminologia. Mas aqui, o criticismo de valores religiosos e tradicionais por estações de televisão, tendo em vista mudar os padrões comportamentais da sociedade, para nós hoje certamente seria categorizado como marxismo cultural. Outra coisa aqui retratada nas novelas: consumo de bens de luxo, a retratação de famílias ricas, mostrar também novos estilos de vida, a circulação de ideias modernas, tais quais a emancipação feminina na esfera do trabalho, a busca feminina, né, pelo prazer e pelo amor, mesmo através do adultério, veja só, sinais, né, mostras de homossexualidade, críticas ao machismo e uma ênfase no individualismo. Aqui temos uma parte bem mais enfadonha, né, a respeito da análise mais técnica, né, estatística dos dados. E eu vou pular isso daqui, tudo quem quiser dar uma olhada aí com mais calma, vou deixar ali o link para baixar esse artigo. Aqui temos a parte mais interessante, uma das mais interessantes, né, que está já nas conclusões. Né? Diz o seguinte: nós achamos que a presença da Globo, do sinal da Globo, leva a uma redução significativa das taxas de fertilidade. Esse efeito é mais forte para mulheres de baixo status socioeconômico, como medido por educação e posse de bens duráveis, o que já tinha sido falado anteriormente. Né? Mas essa parte aqui é que é de fato digna de nota. É o seguinte: nossos achados têm importantes implicações políticas, ou de policy. Né? Policy como que é a criação de legislaturas, né? Políticas públicas. Então, implicações para a policy, né? Para os países em desenvolvimento dos dias de hoje. Nas sociedades onde o alfabetismo é relativamente baixo e a circulação de jornais limitada, a televisão tem um papel crucial na circulação de ideias. Nosso trabalho sugere que programas que visam, né, a cultura de uma população local têm o potencial de alcançar uma grande quantidade de pessoas a um relativo baixo custo e poderia, portanto, ser usado pelos legisladores para veicular importantes mensagens sociais e econômicas, como, por exemplo, sobre a prevenção de AIDS, educação das crianças, direitos de minorias e etc. Então, a gente vê muito hoje algumas pautas assim de justiça social que são passadas nas novelas. E não só isso, mas você tem, por exemplo, um grande aumento da quantidade de casais homossexuais que são mostrados nas novelas. Você tem um aumento, sempre teve, né, uma grande quantidade de mulheres divorciadas, de mulheres que traem os maridos. Tudo isso é feito para ir moldando o comportamento da sociedade brasileira aos poucos, para que eles adotem os padrões de comportamento que os autores de novelas, né, juntamente com uma elite aí, acham que seja o mais adequado. E nisso, obviamente, vai incluir uma crítica forte aos valores religiosos tradicionais, principalmente do cristianismo, né, a família
patriarcal, ali tradicional, etc. Então, se você é uma pessoa conservadora, o que eu posso dar como conselho é pare de assistir a novelas. É isso aí e até a próxima.